Efésios capítulo de número 1, verso 3. O tema dessa ministração é levante-se. Levante-se. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo agora. Eu sei que você está aqui, mas eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: levante-se. Eu não sei o que tem te parado, eu não sei o que tem tentado te parar, mas a palavra de Deus é: levante-se. Levante-se. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, eu quero trazer como introdução esse texto aqui, porque quando eu aprendi que tudo já está liberado, é só você acessar. É só você acessar. Irmãos, nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que já é de direito. Eu não estou dizendo que eu mereço, eu não estou dizendo que você merece, não. Eu estou dizendo, aprenda a tomar posse daquilo que já é direito seu. E um dos direitos que Deus já nos deu, que Ele já outorgou, que Ele já determinou para as nossas vidas é: todas as bênçãos espirituais já estão liberadas. A palavra do Senhor não nos ensina que Ele vai nos abençoar, não. A palavra do Senhor está nos dizendo: Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando você entender essa verdade, você não vai dizer: Senhor, me abençoa. Você vai começar a dizer: Senhor, me dá acesso. Eu quero ter acesso àquilo que já é me dado por direito. Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Eu não sei de que maneira você interpreta todo, mas todo não é 50%, todo não é uma parte, todo não é 99,9%, não. Todo é todo. 100% Deus já nos abençoou. Você precisa exercitar a sua fé de uma maneira a entender que tudo Deus já fez por você. Irmãos, eu não sei de que maneira você está entendendo essa palavra. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus que já nos deu, um Deus que já nos abençoou. E não nos abençoou com pouca coisa, não. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ah, Wagner, quer dizer então que as bênçãos não é materiais, eu preciso de dinheiro. Ah, eu preciso pagar meu carro. Ah, você não entendeu nada ainda. Tudo acontece no reino espiritual para depois se materializar, irmãos. Nada do que você tem aconteceu primeiro aqui, tudo aconteceu no mundo espiritual primeiro, tudo é no reino espiritual para depois se materializar. A palavra do Senhor nos diz que Ele já nos abençoou com todas as sorte de bênçãos espirituais. Agora veja só, nas regiões celestiais. Aleluia! Irmãos, quando nós falamos de regiões celestiais, o que vem na sua mente? Quando nós falamos de regiões celestiais, o que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Os serafins, os arcanjos, os anciãos se prostrando diante. Irmãos, as regiões celestiais é onde os anjos e também os demônios
atuam. Ah, quer dizer que os demônios estão também nas regiões celestiais? Sim. Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ah, mas eu pensei que nas regiões celestiais só tinha anjos. Não. Nas regiões celestiais tem demônios também. Irmãos, as bênçãos que Deus nos deu estão liberadas e elas são totais nas regiões celestiais. Aonde são essas regiões celestiais? Os ares. Irmãos, eu não sei de que maneira você entende que a bênção chega até você. Eu imagino que às vezes algumas pessoas pensam que Deus lá do trono dele diz, ó, vai bênção, e a bênção chega para você. Não é assim, irmãos. As bênçãos vêm pelos anjos. Os anjos são seres ministradores, seres espirituais ministradores, que estão a serviço daqueles que herdarão o reino dos céus. As bênçãos são ordenadas diante de Deus. Deus ordena as bênçãos, e quem nos traz essas bênçãos são os anjos. Só que essas bênçãos, por serem espirituais, você não consegue ver, mas elas já estão liberadas no reino espiritual. Só que no reino espiritual, nas regiões celestiais, quem vê essas bênçãos são os anjos que estão trazendo para você, mas também os demônios. E de que maneira nós podemos acessar essas bênçãos? De que maneira? Se as bênçãos já foram liberadas para nós, se as bênçãos já estão nas mãos dos anjos, de que maneira eu acesso essas bênçãos? 3 coisas, irmãos. Diga comigo. Fé. Mas diga com fé. Fé, foco e café. Não, café não. Fé, foco e força. Fé, foco e força. Ah, mas não é poder, Wagner? Não, é força. Irmãos, tem muita pessoa clamando a Deus, dá poder, Senhor. Tem até aquela música lá, me dá poder de filho, não é? Mas Deus não vai te dar poder quando você está fraco. Porque o poder de Deus, se você receber o poder que você está pedindo fraco, esse poder vai te destruir. Esse poder vai te matar. O que você precisa fazer? Se fortalecer em Deus. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Eu quero trazer aqui um sermão expositivo sobre a passagem de Davi, quando ele está retornando, né? A história de Davi quando ele está retornando a Ziclag. A maneira como ele se fortaleceu em Deus diante de uma situação que no mesmo momento que ele estava feliz de poder retornar para sua casa, ele e o seu exército de 600 homens. Irmãos, naquele momento que eles estavam ali desejando ver a sua família, só para poder contextualizar aqui, era um momento que Davi estava voltando das batalhas, e Ziclag era uma cidade de refúgio, um lugar onde que ele estava ali refugiado, para poder se esconder do rei Saul. E eu não sei quantos dias faziam já que eles estavam em batalhas, mas quando eles voltaram, irmãos, imagina aqueles 600 homens, longe das suas esposas, longe dos seus filhos. Irmãos, aquele homem que não tomava banho, começou a tomar banho, começou a se barbear, passou perfume, porque queria ver a sua família. Mas veja só, capítulo 30, 1 Samuel, coloca para mim, fica com a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar bastante versículo aqui nessa ministração. Capítulo 30, 1 Samuel, o verso, deixa eu ler com você aqui o verso 1 e o verso 2, veja só. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia,
os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Gente, no mesmo momento de euforia, no mesmo momento de alegria, naquele momento, nossa, hoje vai dar tudo certo, de repente, aquela alegria se torna em tristeza. Você já passou um momento assim na sua vida? Você acorda animado, você acorda, nossa, hoje vai dar certo, eu vou fechar aquele contrato, aí eu vou fazer aquela viagem, e de repente uma notícia muda tudo. Do céu parece que você vai lá, não é lá naquele lugar não, você vai na terra mesmo. Mas veja só, irmãos, no mesmo momento que você estava feliz, uma notícia, uma situação, uma circunstância, muda tudo. O povo, quando ele estava chegando a Ziclag, irmãos, eles já começaram a ver as fumaças subindo. E eles sabiam que não era churrasco, porque a fumaça era muito grande. Irmãos, aquela alegria acabou rapidinho. Veja só, lê comigo o verso 3 e o verso 4. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Diz que o homem não chora, né? 600 homens, guerreiros, choraram até não ter mais força. Irmãos, não é que eles pararam de chorar, eles não tinham mais força para chorar. Eles não tinham mais força para chorar. Irmãos, algo que Deus, Ele entende, e Ele sabe, a palavra do Senhor nos fala lá em Salmos, que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Deus, Ele nunca vai te impedir de chorar. Deus nunca vai te impedir de chorar. Chorar faz parte da natureza humana. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele chorou. Mas veja só, existe tempo para chorar, mas também existe tempo para parar de chorar. Irmãos, eu fico aqui pensando, e não repara não, porque é a minha forma de pensar, é a minha fé. Eu não vou nem pedir desculpa para vocês, porque é a minha fé, cada um tem a sua fé. Eu fico imaginando, Deus conversando com Jesus naquela situação. Jesus, como que ele reagiu àquela situação? Jesus fala com o Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, como que está? E o Espírito Santo fala para Jesus: o homem está chorando, só que chora. Aí Jesus fala para Deus: ó Deus, Pai, está naquele chororô, o homem não quer parar de chorar. E aí Deus fala para Jesus: fala para o Espírito Santo se fez lembrar das promessas, porque ele vai ter um reinado. Eu fiz uma promessa para ele. Eu falei que o trono dele ia ser um trono que ia durar. E aí Jesus fala para o Espírito Santo: você fez ele lembrar das promessas? Ah, eu fiz, mas ele não quer dar ouvido para mim não. Irmãos, parece que é brincadeira, né? Mas é o que acontece todo dia com a gente. Você tem a escolha de continuar prostrado, chorando, ou tem a escolha de ouvir aquilo que Deus está falando com você? E uma das maneiras de Deus fazer você se levantar é quando Ele começa a mostrar as promessas que ainda Ele vai cumprir na sua vida. Aí daquele tempo, passa 1 hora, 2 horas, passa 3 horas, Deus olha para Jesus e fala: vê lá o que está acontecendo, vê se aquele homem parou de chorar. Jesus fala com o Espírito Santo:
E aí, o que deu? Nada. O homem não para de chorar. Agora acabou as lágrimas, mas ainda está chorando. Irmãos, naquela hora, eu tenho certeza que Deus falou com Jesus: a gente vai ter que dar um jeito de levantar esse homem. Aí Deus chega para Jesus e fala assim: fala para o Espírito Santo lá se preparar, porque nós vai dar um jeito de levantar ele. Aí Jesus fala para o Espírito Santo: nós vamos cutucar ele agora. Veja só, irmãos, lê comigo o verso 6. Lê comigo o verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Quando que Davi se levantou, irmãos? Quando o povo queria matar ele. Tem perseguição que você vai achar que é o diabo, mas é Deus preparando meios para você se levantar. Eu tenho certeza que se Deus deixasse a situação ficar do jeito que estava, ele jamais ia se posicionar. Mas Deus precisou criar uma situação. E qual foi essa situação? Aqueles homens que eram braço direito de Davi, aqueles 600 soldados de Davi, eles começaram a se revoltar contra Davi. E a palavra do Senhor nos diz que eles queriam apedrejá-lo, irmãos. Em outras palavras, eles queriam matar Davi da pior maneira. Eu não sei se você já viu um apedrejamento. Eu vi já um vídeo de um missionário sendo apedrejado até a morte. Irmãos, é cruel. É cruel. Ele tentando se proteger, é pedrada que vem no peito. Quando ele tira a mão para poder proteger o peito, pedrada que vem na cabeça, até desmaiar e as pessoas terminarem de matar. E era isso que eles queriam fazer. Mas isso não foi o diabo que fez, irmãos. Não foi o diabo, não, foi Deus que permitiu. Existem coisas que muitas vezes você não vai entender na sua vida, mas é Deus te permitindo para você se posicionar. É Deus dizendo: chega de chorar, chega de ficar se lamentando, está na hora de você levantar. Você pode ficar prostrado, você pode ficar chorando, é um direito seu, mas chega uma hora que tem que acabar. O Espírito Santo está aí com você dizendo: meu filho, eu tenho promessa a cumprir na sua vida, eu tenho algo a realizar na sua vida, e você não quer ouvir porque você fica apenas chorando e se lamentando. Irmão, chorar não vai mudar nada. Chorar não vai resolver o problema. Chorar não vai fazer com que as coisas mudem. Eu achei que se eu chorasse Deus ia me atender. Irmãos, Deus nunca deixou de te atender. É você que deixou de ouvir. É você que começou a focar apenas na situação, na circunstância, e deixou de olhar para aquilo que Deus já fez. Foi necessário, irmãos. Foi necessário os soldados se levantarem contra Davi, para que então ele pudesse se levantar. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele se levantou, ele então se fortaleceu no Senhor. Irmãos, eu não sei de que maneira vocês pensam, irmãos, mas imagina uma pessoa angustiada. Imagina uma pessoa amargurada. Você consegue olhar para uma pessoa que é triste, amargurada, sabe? Aquela pessoa que está angustiada, olhando para o céu assim, sorridente. Não! Uma pessoa angustiada é aquela pessoa que fica com a cabeça baixa. Que as pessoas olham para ela, tem pena dela. Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo dessa forma. Querem a aprovação dos outros, querem a consolação de outras pessoas e preferem viver num estágio de depressão, no estágio de autocomiseração, no estágio de angústia, com a cabeça baixa. Quando as pessoas perguntam: como você está? Não estou muito bem não, as coisas não estão legal para mim, as coisas estão ruim. Irmãos, levante-se. Deus está dizendo para você: levante-se. Está na hora de você começar a enxugar as lágrimas. Está na hora de você começar a parar de contar a derrota. Está na hora de você começar a se levantar e se fortalecer naquele que pode mudar a tua história. Raço homena.
Quando eles se levantaram contra Davi, Davi então se fortaleceu. Irmãos, eu imagino assim. Eu imagino assim, ó. Davi triste, amargurado, chorando até não ter lágrima. Mas quando ele vê que o povo está querendo matá-lo, aí ele tem que correr para Deus. A Bíblia fala que então ele se fortaleceu no Senhor. Irmãos, é só você dizer: Senhor, eu preciso. Me dá essa força. Você tem que ser, sabe, franco. Não seja hipócrita com Deus, não. Não fica: eu sou forte. Quando você está fraco, diga para Deus: Deus, eu estou fraco, Senhor. Você não tem que falar para as pessoas que você está fraco, mas para Deus você pode, lá no teu quartinho de oração: Deus, eu estou arrebentado, eu não estou aguentando, Senhor. Está doendo demais, eu estou triste, as coisas não têm sido da forma como que eu esperava. Eu estou fraco, Senhor. Me fortalece. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala que Davi se fortaleceu. Irmãos, eu imagino aquele homem que era guerreiro. Naquele momento que ele recebe a graça do Espírito Santo e a força de Deus sobre a vida dele. Irmãos, eu imagino que ele fez assim, ó. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Lê comigo o capítulo, o verso... O verso de número 7 e o verso de número 8. Quando Davi se fortaleceu em Deus, irmãos, ele fez o que eu e você precisamos fazer: buscar direção. Olha só o verso 7 que diz: Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: Persiga, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, veja só. O grande erro de muitas pessoas é achar que Deus vai dar um mapa completo. Esse é um grande erro. Porque Deus jamais vai te dar um mapa completo. Ele vai te mostrar o destino. Irmãos, você acha mesmo que quando Deus chegou para o povo que estava lá, o povo hebreu que estava lá no Egito, e falou para eles: olha, vocês vão sair, vocês vão caminhar pelo deserto, vocês vão passar por isso, vão passar por aquilo, vai ter que guerrear, vai ter que lutar. Irmãos, o povo nem teria saído. Nem se Moisés tivesse colocado uma arma na cabeça deles, o povo teria ido. O povo só saiu do Egito porque eles estavam crendo na promessa. E qual era a promessa? Uma terra que manda leite e mel. Irmãos, Deus não vai te mostrar um mapa, Ele vai te mostrar o destino. É por isso que muitas pessoas deixam de viver os milagres, porque quando começa a jornada, enfrenta as dificuldades, enfrenta os perigos, enfrenta os dissabores, enfrenta muitas vezes calúnias e diz: será que é esse caminho mesmo? Irmãos, o que Deus falou para Davi? Fala para mim, o que Deus falou para Davi? O verso 8 diz assim, olha, Deus falou: vai, porque você vai conseguir. Deus não falou aonde, como, quem foi, porque até então nem sabia o que eram os Abimeleques que tinham retirado. Irmãos, Deus só falou: vai. A única certeza que Davi teve, irmãos, ele pegou os soldados dele e disse: olha, Deus falou que nós vamos conseguir, nós vamos libertar todos. Essa era a única certeza. Deus nem falou o caminho para eles, irmãos. Você tem que entender uma coisa: viver pela fé é você dar o passo, crendo que Deus vai colocar a estrada. Você pode até pensar: eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pode ser que o que você pensa não vai acontecer nada, mas você tem que dar o primeiro passo. Porque se você ficar, aí se não for por esse caminho, aí se de repente tiver exércitos maiores do que eu tenho, aí se
talvez o meu dinheiro não der. Aí, irmão, chega de si. Chega de si. Tá aquele crente chato. Fica, Deus, gente, você tem que dar o passo. Dá o passo de fé. Você precisa acreditar naquilo que Deus falou. E o que Deus falou? Vai, porque você vai conquistar, você vai libertar, você vai trazer de volta. Essa era a certeza de Davi. Nem sempre Deus vai te mostrar o processo. Ele vai te dar direção, Ele vai te mostrar, olha, você vai porque eu vou fazer. Você não recebe, não é porque Deus não quer fazer, é porque você não faz a sua parte. Irmãos, Davi pegou aqueles homens. Lê comigo o verso 9 e o verso 10. Davi e os 600 homens... Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Irmãos, de que maneira você quer ser lembrado? Como vencedor ou como perdedor? De que maneira? De que maneira você vai chegar no céu e vai dizer, Senhor, eis aqui os meus frutos lá na terra? Derrota? Desistência? Não é esses frutos que Deus quer que você dê. Diante das dificuldades, se você olhar para a sua capacidade física, você vai parar. Mas se você viver pela fé, irmãos, lembra das 3 coisas: fé, foco e força. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Foco é você saber onde você vai chegar. E força é você buscar em Deus aquilo que você não tem agora. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que eles chegaram diante de um ribeiro. Não era um rio, não era um oceano, era um ribeirinho. 200 homens que estavam com eles, daqueles 600 homens, olhou aquele ribeiro e falou, não dá para mim não. Vou atravessar isso não, estou cansado. Qual é o preço que você está disposto a pagar por aquilo que você quer conquistar? Wagner, mas você falou que está tudo já liberado para irmãos. As bênçãos são espirituais. E para acessar, você tem que fazer a sua parte. Qual é o preço? Será que não vale noites de sono? As pessoas olham para as pessoas que estão prosperando e acham que é tudo muito fácil. Olha as pessoas lá fora e diz, olha, porque para ele é tão simples. Você não sabe quantas noites em claro. Você não sabe quantas vezes essa pessoa teve que renunciar prazeres. Você não sabe quantas vezes as pessoas teve que deixar momentos em família. Então eu, o Tiaguinho e o Daniel, 3 dias de reunião, 3 dias saindo cedo, voltando à noite, sem ver os filhos. É o preço. Eu acordei hoje 4 horas da manhã, vou dormir nem sei que hora, porque quando eu chegar em casa tem mais de 8 relatórios da empresa para fazer. É o preço. Vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim. Mas no começo você tem que dar a sua parte, irmãos. Você tem que fazer a sua parte. 200 homens desistiram. Agora eu pergunto para você. Davi, diante daquele ribeiro. Irmãos, seria muito bom se o escritor dissesse, então Davi pegou a capa, bateu ali no ribeiro e as águas se abriram. Oh, glória! Mas não aconteceu isso. Seria muito bom se de repente o escritor dissesse, olha, Davi diante daquele ribeiro, o ribeiro não se abriu, mas ele caminhou por cima das águas, glória a Deus! Mas não foi isso que aconteceu. E muitas pessoas desistem, porque esperam um agir de Deus de uma maneira surreal. Irmãos, de que maneiras eles atravessaram? Nadando. Mas Deus não podia abrir. Deus podia, mas Deus não quis. Irmão, você tem que entender uma coisa, que
Quem quer a bênção é você. Se você não quer pagar o preço para poder conquistar aquilo que Deus já liberou para a sua vida, é você e Deus. Irmãos, Davi deu o jeito dele. Quando as coisas não acontecerem da forma que você está esperando, dá o seu jeito. Mas não desiste. Há uma promessa, uma direção. Deus falou, vai dar certo. Então para de querer voltar, para de querer desistir. Quantas pessoas podiam estar aqui? Mas qual foi o jeito que deu? Ah, tá frio, vou ficar aqui. Assistir uma Netflix. Ó, você pode olhar ali, ó. Tá tendo a live. Temos quase 100 membros. Será que tem 100 membros na live aqui? Não temos. É o jeito que eles estão dando. É claro que muitas pessoas não puderam estar aqui por motivo de trabalho, outras por motivo de saúde. Mas tem aqueles que podiam estar. E na boa, irmãos, se você quer ser abençoado, você tem que fazer a sua parte. Você tem que se esforçar. Você tem que desejar, falar, Senhor, eu não vou desistir. Fazer que nem Jacó. Pegou a luta com o anjo lá e falou, eu não vou te largar até você me abençoar. Irmãos, é isso que você precisa colocar no teu coração. Precisa ser perseverante de saber, Senhor, o Senhor já me abençoou. O Senhor já falou que é meu. Então não vou desistir. Eu não vou desistir. 200 foram lembrados como aqueles que desistiram. Mas aqueles 400 foram com Davi, irmãos. Aqueles 400 foram com Davi. Veja só, verso 11 ao 15. Deixa eu estender aqui, que senão a gente vai acabar 10 horas. Veja só. Verso 11. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensado e 2 bolos de uva passas. Ele comeu, recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde você vem? O jovem egípcio respondeu, sou servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, o Neguebe de Caled, e incendiamos a cidade de Siclag. Olha só, era a cidade de Davi. Ele estava falando com o cara que colocou fogo na cidade dele. Mas veja só, irmãos. Davi lhe perguntou, você pode me levar até esses bandos de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matará, nem me entregará nas mãos do meu Senhor, e te levarei até ele. Irmãos, quando você dá o passo de fé, Deus cria oportunidades. Você está entendendo essa palavra? Quando você dá passos de fé, Deus cria oportunidades. O problema é que muitas pessoas matam a oportunidade. A oportunidade que Davi não esperava era esse egípcio. Agora imagina a reação de Davi. Dá pão para o camarada, dá bolo para o camarada, dá água que ele estava quase morrendo. E aí depois ele fala, com a maior cara de pau, então, a gente está vindo daquela cidade de Ziclag, gente que botou fogo lá. Irmãos, tem muito cristão que ia matar. Mas Davi entendeu que era uma oportunidade. Irmãos, você acha que isso aconteceu por acaso? De todo aquele bando, somente esse egípcio, somente esse jovem passou mal. Irmãos, Davi nem imaginava, mas a oportunidade já estava criada. Deus já tinha preparado uma situação para que aquele jovem ficasse doente, para que então aqueles invasores deixassem ele abandonado no meio do caminho. Deus está falando para você dar o passo de fé, porque eu já criei a oportunidade, eu já criei meios para que você possa alcançar. E você fica aí, se, dá o passo, irmão. Dá o seu passo de fé. Queridos, veja só o verso 16 e o verso 17. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam
tomado como despojo da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Irmãos, deixa eu falar algo importante aqui para você. Se você não entendeu muita coisa da mensagem, guarde pelo menos isso. Lute de forma inteligente. Davi estava em menor quantidade do que os seus inimigos. Mas a palavra do Senhor nos diz que os seus inimigos estavam espalhados. Irmãos, Davi não chegou lutando, contando vitória, não. Ele não matou ali um inimigo e começou a gritar, aqui é Davi. Não. Irmãos, Davi lutou de forma silenciosa. Sabe o que Deus está falando para nós? Aprenda a comemorar suas vitórias. Porque a guerra ainda não acabou. Tem muitas pessoas torcendo contra você. Tem muitas pessoas dizendo, sei não, eu acho que isso aí é uma fria, eu acho que isso não é de Deus não. E tem muita gente que começou a batalha, derrotou o primeiro camarada e já está gritando, aleluia, a vitória. Irmãos, lute silenciosamente. Guerreie silenciosamente. Não deixe as pessoas ficar sabendo dos seus projetos não. As coisas estão dando certo, glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa aprender a lutar de forma inteligente, irmãos. Veja só. Para nós encerrarmos aqui. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Deus cumpriu com a palavra dele? Deus cumpriu. Mas se Davi não tivesse ido, Deus teria falhado? Não. Davi que não foi. Mas nesse caso ele foi, irmãos. Quando você faz a sua parte, sabe de uma coisa? Não é que Deus vai fazer, Ele já fez. Você pode dar um amém, irmãos? Não é que Deus vai fazer, Ele já fez. Só falta você fazer a sua. Veja só. Verso de número 20. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados o conduziram à frente dos outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. Eu quero que você se coloque em pé. Irmãos, quando Davi estava voltando com aquele monte de despojos, aquele monte de bens dos inimigos e voltando feliz com a sua família, eu tenho certeza que as pessoas estavam aplaudindo e dizendo, esse é o cara, eu sabia que ele ia conseguir, sabia que ia dar certo, sabia que ele ia conquistar. Irmãos, mas não espere isso antes não. Davi só conseguiu isso porque ele não desistiu. Eu não sei de que maneira você quer ser lembrado, mas Deus está falando para você, não desista. Não desista. Eu quero orar com você.